Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, mais uma oportunidade para que nós possamos meditar alguns instantes na Palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, os irmãos aí nos seus lares, e estou aqui com o irmão Marcos na igreja, estamos gravando um devocional. Eu queria meditar com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 28 e verso de número 29, para que nós possamos seguir as orientações do apóstolo Paulo a respeito do propósito de Deus em nossas vidas. Então, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 e verso de número 29, que diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus para nós, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que todas as coisas da parte de Deus para nós, seus servos, tendem a cooperar. Por quê? Porque nós procuramos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, como diz a Escritura lá no Antigo Testamento. E nós precisamos então entender qual é o propósito de Deus para mim, qual é o propósito de Deus para você, qual é o propósito, irmãos, de Deus para nós. E o propósito de Deus, segundo o que Paulo está ensinando, é o destino que ele, Deus, tem para a sua igreja, para o seu povo. O propósito de Deus é ele, Deus, ter preparado para cada um de nós a comunhão entre ele e nós através de Jesus. Paulo, então, está querendo nos dizer que a minha vida, que a sua vida, que a nossa vida, nós todos que servimos a Deus, temos o propósito de andar em comunhão com Ele. E, na continuidade do propósito de Deus, a vontade de Deus é transformar cada um de nós segundo a imagem, segundo o modelo, segundo o tipo de vida que Jesus nos ensinou a viver. Então, esse é o sentido de que Paulo está dizendo que nós precisamos continuar fazendo aquilo que Jesus fez para que nós possamos ser o mais próximo parecido com ele. O sentido que Paulo está querendo dizer aqui é que nós, como discípulos, e discípulo é aquele que segue o modelo, segue as pisadas, segue a fala, segue o jeito, segue a maneira que Jesus viveu. Quando nós assim fizermos, nós vamos ficar mais parecidos com ele. Paulo está dizendo então que nós precisamos nos comportar, nós precisamos agir do mesmo jeito que Jesus agiu, andar do mesmo jeito que Jesus andou e fazer as mesmas coisas que Jesus fez, e assim nós estaremos sendo a imagem e a semelhança de Jesus. O propósito de Deus para a nossa vida não é como muitas pessoas pensam ou dizem, no que diz respeito a situações favoráveis.
Isto é, tem pessoas que pensam que o propósito de Deus para ela são as bênçãos materiais, são os livramentos de circunstâncias momentâneas. Mas não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui em termos de situação espiritual. Paulo está falando aqui em termos de comunhão para com Deus. Então, o propósito de Deus é nos capacitar, é nos forjar, é fazer com que nós tenhamos um meio de atuar em meio a um mundo de caos, em meio a situações desastrosas, nós atuarmos da mesma maneira que Jesus agiu quando Jesus enfrentava situações adversas. Então, quando Paulo nos ensina que o propósito de Deus é fazer com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que estão ligados, estão servindo a Deus, esse propósito é que nós não nos desassociemos da vontade de Deus, que nós não nos distanciemos daquilo que Deus quer para a nossa vida. E para encerrar, Paulo está nos ensinando que Deus nos capacita em qualquer situação das nossas vidas, que Ele nos ensina através de realizar coisas em nome de Jesus, na capacitação vinda da parte do Espírito Santo, nós vamos sendo então transformados cada dia mais e transformados para melhor, semelhantes à imagem de Jesus, o Filho de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer valer esses conselhos do apóstolo Paulo, que o propósito de Deus esteja na minha vida, que o propósito de Deus esteja na sua vida, e o propósito de Deus é que nós cresçamos a cada dia em nome de Jesus.